E aí, beleza pura? Só alegria? Eu sou Anderson Prado e o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre o melhor plugin de todos os tempos para Photoshop, o Adobe Camera Raw, na minha opinião, é claro. Mas se você tiver alguma sugestão ou considerar que existem outros plugins ou até mesmo outros aplicativos que são tão importantes e tão poderosos quanto o Adobe Camera Raw, não deixe de usar os comentários para enriquecer ainda mais essa aula. Eu tive a oportunidade de trabalhar bem no período de transição entre a foto analógica e a foto digital, ali por volta de 2001 e 2002, onde obviamente já existiam câmeras digitais, porém com aplicações para uso doméstico, mas nessa época começaram a surgir câmeras para uso no mercado profissional de fotografia, câmeras digitais. O que acontecia é que as imagens eram capturadas ou fotografadas em cromos de diversos formatos e negativos. Essas imagens, uma vez que eram fotografadas e reveladas, eram digitalizadas em scanners de alta resolução. Depois que o arquivo era gerado através desse scanner, é que a imagem era levada para o Photoshop para realizar o tratamento. Uma vez que veio a digitalização, onde as imagens já são capturadas em forma digital, o arquivo já sai da câmera e vai direto para o computador, como hoje é mundialmente conhecido. E nesse período de transição, no estúdio onde eu trabalhava, foi adquirida uma câmera digital que foi produzida em parceria com a Kodak e a Nikon. Essa câmera, ela reproduzia um arquivo de 6 megapixels. Hoje nós temos celulares que já fotografa as dezenas de megapixels. Era fotografado na verdade era tudo novo, né? Você tinha um arquivo completamente diferente do que se já viu o arquivo uma vez que ele era escaneado. Os aplicativos trabalhavam junto com o scanner, já traziam a foto já com tratamento, com ajustes, né, com muitas correções, com contraste, e o que não acontecia no arquivo digital. Ele de fato tinha um arquivo cru, né, um arquivo RAW, que a gente vai falar em breve, e esse arquivo precisa de um tratamento, né? Na verdade, até hoje ele precisa de um tratamento, né? A tecnologia ainda não evoluiu o suficiente para nos entregar um arquivo pronto para determinadas aplicações. Então, no início nós tínhamos que usar um aplicativo nativo que vinha no kit da câmera ali para poder fazer alguns ajustes, fazer um equilíbrio de cor, um balanço de branco, aplicar um contraste, para depois levar para o Photoshop para fazer as grandes alterações. Mas esse período de transição não foi tão simples assim, pelo menos para mim. Então existiam algumas dificuldades em trabalhar com um aplicativo novo que era produzido pelo fabricante da câmera. Rapaz, mas passou um helicóptero aqui agora. Bom, mas ainda bem que a Adobe não demorou muito para lançar o Adobe Camera Raw, veio facilitar em muito as nossas vidas, como você pode ver até hoje. Praticamente indispensável fazer uma captura de imagem em formato RAW e não passar ela pelo Adobe Camera Raw ou o Lightroom, que também tem as mesmas funções. Então, sempre quando você tiver em mente que você irá realizar um pós-processamento nas suas imagens, ou seja, você irá realizar um tratamento, grandes alterações, capture as suas imagens em RAW. O bacana em você editar as suas imagens no Adobe Camera Raw e, principalmente, editar as suas imagens em formato RAW é que existe grandes possibilidades no tratamento dessas imagens. Só para citar um exemplo, em situações onde não se pode mais recuperar informações, detalhes, volumes em imagens extremamente claras que foram capturadas em JPEG, quando você realiza a captura da imagem em RAW, isso é plenamente possível. Você consegue restabelecer aquelas áreas que foram estouradas e recuperar aquelas informações que de outro modo seriam perdidas. O arquivo RAW nada mais é do que uma imagem que não sofreu nenhuma alteração, nenhuma edição,
nenhum ajuste de forma automática no processo de captura pela câmera fotográfica. Por isso é que se faz uma comparação com o negativo da fotografia analógica. Dessa forma, a imagem se mantém íntegra, com toda a qualidade que o sensor da câmera foi capaz de capturar. Então chega de papo e vamos entrar em ação e ver do que esse poderoso plugin é capaz de fazer. Sempre que abrimos uma imagem no Photoshop em formato RAW, ela automaticamente é carregada no ACR ou no Adobe Camera Raw. Então, eu vou abrir esse arquivo aqui no Photoshop para a gente carregar ele no Adobe Camera Raw, mas veja que ele tem a extensão .cr2, não é uma extensão .tif, .psd ou .jpeg. Todo fabricante de câmera fotográfica, eles criam o seu próprio arquivo formato RAW. No caso da Canon é .cr2, da Nikon é .nef, algumas adotam o próprio DNG, que é o padrão que a Adobe criou, e por aí vai. Cada fabricante tem o seu formato específico de arquivo RAW, né? Sua extensão específica de arquivo RAW. Então, eu vou clicar e arrastar aqui para o Photoshop. Automaticamente, ele abre a imagem dentro do Camera Raw. Essa versão que eu estou usando aqui é a 9.1.1. Ele já mostra aqui qual que é a câmera que foi utilizada. Aqui embaixo também tem informação do tamanho da imagem, fotografado com 8.2 megapixels. Beleza. Então, aqui em cima nós temos uma caixa com as ferramentas e aqui do lado direito nós temos as abas com os ajustes. Então, nessa primeira videoaula nós iremos trabalhar aqui na aba Basic ou nas funções básicas do Adobe Camera Raw. Bom, como você pode ver, essa imagem, ao ser capturada, ela estourou bastante o céu, né? Perdeu bastante informação no céu. Aqui na calçada também tem-se pouca informação. Se essa imagem tivesse sido fotografada em JPEG, as chances são grandes que você não conseguiria recuperar essas informações de uma maneira simples. Você não ia conseguir deixar o céu um pouco mais interessante e nem essas áreas aqui que ficaram muito claras, né, muito lavadas. Então, um jeito bastante simples de se recuperar isso é usando justamente essa aba de funções básicas que nós temos aqui no Adobe Camera Raw. Na verdade, isso é bastante simples. Você pode simplesmente usando a primeira guia, né, o primeiro slide aqui de exposição e dar uma escurecida, né, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a intensidade que você precisa. Veja que já foi possível recuperar aqui o céu e também a calçada aqui que recuperou todos os seus detalhes, né? Volume, restabeleceu de fato realmente como a calçada originalmente é. Mas se você fizer isso de forma agressiva, você vai comprometer o restante da imagem, as áreas escuras vão ficar muito escuras. Então é bom que se tenha um pouco de critério para que você tenha um resultado interessante, para que você recupere as áreas de altas luzes, mas não comprometa as áreas de sombra. Então vamos usar a função de exposição para a gente escurecer um pouco. Aí aqui nos slides seguintes nós temos o slide para contraste, o slide para trabalhar nas altas luzes, nas sombras, nas áreas claras e nas áreas escuras. As áreas escuras já estão bem escuras, então o que a gente precisa? A gente precisa clarear essas áreas. Então eu vou clarear aqui na opção de Shadows, vou clarear exageradamente, porque isso depois a gente pode trabalhar de uma forma mais fina. Nas áreas de Highlights, que são as áreas que realmente estão mais comprometidas, nós vamos reduzir os valores para escurecer essas áreas e ganhar mais densidade, ganhar mais informação. Veja o antes e o depois. Veja que realmente foi recuperado bastante informação. Então o que nós fizemos? Nós reduzimos um pouco a exposição para escurecer um pouco as áreas, escurecer e trazer um pouco de informação nas áreas de altas luzes. Escurecemos bastante as áreas de highlights e clareamos também bastante as áreas de sombra. O próximo passo será dar um pouco de contraste. Uma vez que você clareou as áreas de sombras, escureceu as áreas de altas luzes, automaticamente a imagem perde contraste, porque é justamente o contrário do processo de trazer a imagem com mais contraste. Então, eu vou aumentar o contraste, porque foi uma característica que a gente perdeu ao recuperar as áreas de altas luzes e clarear as áreas de sombra. Então, eu vou aumentar o contraste aqui, vou deixar aqui em torno de 80 e vou usar o Clarity e vou
aumentar os valores para ele trazer um pouco mais de contraste e também um pouco mais de volume para a imagem. Vou jogar aqui em torno de 50. Então, vamos ver o antes e o depois, até o momento. Então, nós tínhamos essa imagem e agora nós temos essa imagem. Veja que o céu já começa a aparecer, né? Já começa a ter informações aqui do azul do céu. Essa calçada aqui é onde não se tinha informação, né? Visivelmente não se tinha informação, detalhes. Já está completamente rica em detalhes. E as áreas de sombra não estão comprometidas, né? Continua também com bastante detalhe. Então, o que falta agora é a gente trabalhar nas cores, para deixar as cores mais interessantes, né? Um pouco mais saturadas, com um pouco mais de vida. Então, nós podemos usar o Vibrance, que vai nos trazer um pouco de saturação de forma proporcional, ou seja, ele não vai saturar a imagem por inteira, ele vai procurar as cores que já tem um nível de saturação e trazer uma saturação suave para essas cores. Então vou jogar aqui em torno de 50, eu posso exagerar um pouco no valor porque ele realmente traz ele faz uma alteração bastante sutil, bastante suave. Então dessa forma nós temos uma imagem com resultado bem mais interessante, com um céu mais rico, com as áreas de sombra com bastante definição e as áreas de altas luzes também ricas em detalhes. Aqui em temperatura você pode corrigir possíveis invasões, por exemplo, se a imagem está tendendo a ficar azulada, como é o caso aqui dessa imagem, que muito provavelmente foi fotografada no início da manhã, ela ficou um pouco azulada, você pode corrigir isso aumentando a temperatura. Então a imagem está com 4.800 kelvins, você pode aumentar essa temperatura para que a imagem ganhe um pouco mais de amarelo e perca um pouco dessa característica de imagem azulada. Então veja o antes e o depois. E se você quiser fazer mais algum ajuste fino para trazer um resultado que você realmente gostaria, você pode vir aqui e nada te impede de voltar e fazer mais alguns ajustes. Por exemplo, se você quiser mais contraste, pode fazê-lo aqui. Então dessa forma você consegue um resultado que você não conseguiria se tivesse fotografado em JPEG, por exemplo. Você até conseguiria recuperar algumas informações, mas não com essa qualidade. Beleza? Então vejo o antes e depois. E agora eu tenho uma super novidade para você. Em algum lugar dessa página, ou até mesmo aqui no próprio vídeo, você vai encontrar um link para se cadastrar na primeira de uma série de aulas com transmissão ao vivo sobre Photoshop, que vai rolar dia 15 de setembro. Então não perca tempo, vai lá e se cadastre. É extremamente simples, você precisa apenas digitar o seu melhor e-mail. Somente as pessoas que se cadastrarem receberão por e-mail o link da aula no dia da transmissão. Beleza? Um forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo.